Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, quero orar. Quero te convidar a fechar os olhos, baixar a sua cabeça. Que nós possamos, então, pedir ao Senhor orientação para aquilo que nós vamos ouvir e também falar aqui. Vamos orar ao Senhor, com reverência, com contrição, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos nesse instante dizer, Deus, que nós somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Louvamos o Teu nome, Senhor, pois de fato o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pois o Senhor tem estado sempre ao nosso lado, sempre à nossa direita, sempre protegendo, sempre sendo o escudo da nossa vida, Senhor. Obrigado, meu Deus, pois nós podemos estar aqui hoje na casa do Senhor, congregando, Deus, juntos nesse corpo que o Senhor mesmo redimiu, comprou e pagou com o sangue de Jesus. Nós estamos aqui, Deus, com o intuito, Senhor, de glorificar o Teu nome, de exaltar o Senhor e aprender, Deus, na Tua palavra, o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Por isso, Deus, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, que aquilo que nós vamos ler, nós vamos estudar, não seja meramente um conteúdo intelectual, não seja mero enchimento de conhecimento, mas, Deus, que produza em nós quebrantamento, arrependimento, contrição, mudança, Senhor, de atitude. Que em nome de Jesus, que a Tua palavra nos oriente e traga luz à nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, que nós vamos ler, ouvir aqui nessa noite, Deus, encha e alimente, Deus, todo o nosso ser. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Depois da oração dei uma enchida. Boa noite, para quem eu não dei boa noite. Nós vamos dar continuidade, então, à série Conhecendo o Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre esse tema que é o batismo do Espírito Santo. Esse é um tema que, como introdução, eu já quero dizer que é um tema que gera muita confusão, que muitas pessoas têm dificuldades em entender, são muitas interpretações, há uma ênfase, às vezes, mais na experiência do que propriamente do que a palavra de Deus diz, e aí está realmente a razão porque tanta confusão existe. Mas como nós temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, nós vamos recorrer unicamente a ela. Entendemos que experiências são, de fato, algo que Deus promove, que o Espírito Santo de Deus promove em nós também, mas a palavra de Deus é que nos guia, que nos orienta e nos dá o conhecimento sobre todos os assuntos, especialmente quando são assuntos mais ligados às três pessoas da Trindade, no caso, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Então é importante que a gente se lembre disso, que por mais que hajam interpretações, confusões com relação a esse assunto, nós voltamos para a palavra de Deus, olhamos para ela para entender o que a Bíblia diz sobre o batismo no Espírito Santo. Então, já que a gente tem a palavra de Deus como essa regra de fé e prática, como a única regra de fé e prática, nós temos que pensar primeiro, então, no Antigo Testamento. E aqui eu coloquei o batismo do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas o correto é o batismo do Espírito Santo e o Antigo Testamento, que eu quero fazer aqui uma relação do Espírito Santo, dessa obra do batismo, com o Antigo Testamento. Quando a gente fala em Antigo Testamento e fala em Espírito Santo, às vezes nós temos dificuldade em relacionar as duas coisas, não é verdade? Às vezes nós temos dificuldade em pensar em como que o Espírito Santo estava presente, ou se ele estava presente no Antigo Testamento. Nós mencionamos mais as ações do Espírito Santo no Novo Testamento, após a ascensão de Jesus e a descida em Atos 2. Mas quando a gente pensa no Antigo Testamento, às vezes nos falta conteúdo para poder dizer que ele estava lá. Claro que ele estava. E nós vemos isso, por exemplo, quando o profeta Ageu diz o seguinte: segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. O Espírito Santo já habitava no meio das pessoas, e nós não precisamos nem ir até o profeta Ageu para falar disso. A gente pode voltar na criação, onde a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nós vamos ver depois que o Espírito Santo de Deus,
ele vai dar a algumas pessoas específicas dons e talentos para tarefas específicas. Por exemplo, quando houve a construção do tabernáculo, Deus encheu, por meio do Espírito Santo, de toda sabedoria e capacidade, algumas pessoas para trabalharem com a construção do tabernáculo. Encheu de sabedoria e conhecimento pessoas para fazerem perfumes para o tabernáculo. Depois disso, e ainda nesse período do Antigo Testamento, a gente vê que o Espírito Santo ele vem capacitar pessoas para 3 ofícios específicos. Você se lembra quais são esses ofícios? 3 trabalhos. Sacerdotes, reis e os profetas, exatamente. Então, esses 3 ofícios, eles são ofícios em que o Espírito Santo ungia pessoas para esses determinados trabalhos. Então, quando você vê Davi sendo ungido rei, ele é ungido justamente com o óleo que simbolizava unção com o Espírito Santo. Mas não era só nesses ofícios que o Espírito Santo estava presente. No Antigo Testamento, a forma de conversão em que as pessoas criam em Deus era justamente a mesma do Novo Testamento. A ideia de que no Antigo Testamento não havia graça é uma ideia equivocada. A graça de Deus estava presente porque, como diz Paulo aos Gálatas, pelas obras da lei, ninguém pode ser salvo. Então, como houveram conversões no Antigo Testamento, como haviam pessoas convertidas a Deus, nós entendemos que quem trouxe a relação entre o pecado e o arrependimento no coração daquelas pessoas foi o Espírito Santo também. Então, tudo isso, meus irmãos, para poder demonstrar para vocês que o Espírito Santo ele já está presente no Antigo Testamento. O batismo como Espírito Santo, ele é uma coisa que está para o futuro ainda. Ele é algo que está sendo anunciado, que ainda não chegou, mas a presença do Espírito Santo já está no meio do povo. Ele não está na sua plenitude, mas ele já está presente. E os profetas, então, vão anunciar que chegaria um dia em que esse Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. Eu separei alguns textos, são muitos, mas eu separei alguns só para nós vermos que isso está presente no Antigo Testamento. Veja Isaías 32, verso 15. Diz assim, Deus por meio do profeta, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Ou seja, haverá um dia em que o Espírito será derramado e as coisas vão ser transformadas. Onde era deserto vai ser transformado em algo que tem vida. E aqui, logicamente, ele está falando sobre o coração do homem, sobre as pessoas. Onde estava a terra árida e seca, vai ser uma terra que vai produzir frutos. E isso ele está falando para o futuro. Ainda o mesmo profeta, ele diz assim, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, juntos às correntes das águas. Mais uma vez aqui, a imagem de algo sendo derramado, algo sendo colocado sobre a cabeça das pessoas, como algo que traz purificação e traz vida também. Agora um outro profeta, o profeta Ezequiel, diz assim, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Mais uma vez, uma promessa para o futuro de um novo relacionamento com o Senhor por meio do derramamento do Espírito Santo. Então, a promessa aqui é que a comunhão, o andar do povo com Deus seria mais íntimo. Deus não esconderia mais o rosto deles. Na verdade, o Espírito deles seria derramado sobre essas pessoas. Aquele povo que estava rebelde, que estava pecando contra o Senhor, Deus estava prometendo que um dia perdoaria os seus pecados e derramaria o seu Espírito sobre esse povo. E por último, texto muito conhecido de todos nós, que é o texto de Joel 2, 28 e 29, que o apóstolo Pedro vai mencionar lá em Atos 2. Ele diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas
derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, irmãos, essa profecia aqui de Joel, ela tem um aspecto diferente das outras, porque ela traz uma ideia de abrangência. Ela demonstra como que vai ser abrangente esse derramar do Espírito, que não vai ser específico de uma classe de pessoas, de uma classe social ou de um gênero específico de pessoas. Perceba que ele fala que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, uma ideia geral. Depois, vai ser derramado sobre filhos e filhas. Não tem diferença de gêneros. Ambos vão receber o derramar do Espírito Santo. Velhos e jovens. Não só sobre os jovens, não só sobre os velhos. Ainda servos e servas receberão o Espírito naqueles dias. Então, aqueles 3 ofícios que nós falamos, sacerdote, rei e profetas, que eram quem recebiam de Deus a unção para serem capacitados para obras específicas e recebiam dons específicos, recebiam essa maior plenitude do Espírito Santo, agora não vão ser mais os únicos. No futuro, o profeta Joel está falando em um dia que ele não sabe, um dia que vai acontecer, toda a carne, todo o povo de Israel vai receber o derramamento desse Espírito, essa plenitude. Então, fica claro por esses textos que nós vimos até agora, que a ideia do batismo com o Espírito Santo no Antigo Testamento é uma ideia profética, é uma ideia que aponta para o futuro, para algo que ainda haveria de ser descortinado, que ainda estava oculto, mas que o Espírito que seria derramado já estava presente. Ele não estava presente em sua plenitude. Talvez seja mais fácil nós pensarmos como uma represa que está cheia de água, está descendo um pouquinho de água e de repente ela se rompe e toda a água desce. É isso que está acontecendo aqui. No Antigo Testamento havia o Espírito Santo, ele já estava presente, mas esse derramar abundante, ele vai acontecer no Novo Testamento. Quando nós vemos que, nesses textos que nós vimos aqui agora e nos outros que nós vamos ver ainda, nós vemos claramente que é algo que acontece de uma vez por todas. E acontece de uma vez só, que não acontece em etapas. E talvez seja essa a grande diferença da nossa interpretação, da nossa forma de ler a questão do derramamento do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, com a visão pentecostal. E aqui, antes de falar da visão pentecostal, eu quero fazer uma observação. A primeira coisa que eu quero falar é que com isso que nós vamos dizer agora, nós não estamos de maneira nenhuma diminuindo a maneira como os nossos irmãos pentecostais interpretam a questão do batismo com o Espírito Santo. Nós não deixamos de acreditar que eles são nossos irmãos e nós também não deixamos de acreditar que eles são servos fiéis do Senhor. Nós apenas interpretamos essa questão de uma forma diferente. Entendemos que a Bíblia nos aponta para uma visão diferente da visão pentecostal. E antes de ver a nossa visão, nós vamos ver a visão pentecostal, porque é uma maneira de nós vermos as diferenças e também porque talvez seja algo que está muito presente nos nossos dias, em muitos aspectos presentes em muitas igrejas, e nós às vezes nem percebemos que é uma visão pentecostal. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, na visão pentecostal, o que basicamente acontece? Os pentecostais acreditam que nem todo cristão ainda foi batizado por Cristo como agente ou com o Espírito como elemento. Ou seja, os pentecostais acreditam que o Espírito batizou todo crente em Cristo, na conversão, mas que Cristo ainda não batizou todo crente no Espírito, que seria o derramamento, como foi em Pentecostes. A questão é que os pentecostais acreditam que aquele texto de Atos 2 é um texto que fala de um evento que se repete na vida dos crentes. Aqueles que são convertidos, em determinado momento da vida, vão passar por uma experiência semelhante àquela de Atos 2, que é onde tem a descida do Espírito Santo, pessoas recebem dons, pessoas recebem uma série de atributos ali que não tinham antes. Então, qual que é a ideia principal da visão pentecostal do batismo com o Espírito Santo? É que ele é como uma segunda bênção. É que ele é como um segundo momento espiritual na vida do crente. Tem um momento em que ele crê em Jesus como Senhor e Salvador, confessa Ele como seu Senhor, confessa os seus pecados, se arrepende, crê, e posteriormente, em determinado momento da sua vida, ele vai receber o batismo com o Espírito Santo. E até lá, até receber esse batismo com o Espírito Santo, ele não está habilitado
para ter certos dons, não está habilitado para demonstrar certas capacidades espirituais, e ele está numa classe de crente, mas está numa classe de crente que ainda não tem o Espírito Santo. Está claro isso? Então, só para reforçar, a ideia é a seguinte: o pentecostal acredita, portanto, que já que todo cristão foi batizado pelo, mas não ainda com o Espírito Santo, a preposição em é normalmente importante para descrever o batismo espiritual, pentecostal, especial que acontece após a conversão. Então, a ideia é o seguinte: a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo, mas ainda não com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que a convenceu do pecado, que trouxe ela arrependimento, que tornou ali a conversão possível. Mas ainda não houve um batismo com o Espírito Santo. Ou seja, ela não teve o Espírito Santo derramado sobre a sua vida de uma maneira plena, que a capacitou a, como eu disse anteriormente, a ter outros dons e outros atributos que o crente que tem o Espírito Santo tem. Talvez o atributo que nós mais conheçamos com relação a isso seja o atributo do dom de línguas, que é uma questão fundamental para muitos pentecostais, e eu digo muitos porque o pentecostalismo ele não pode ser também reduzido a um grupo específico. Nós sabemos que desde a origem do pentecostalismo até os nossos dias atuais, há muitas outras variantes do pentecostalismo. Existem neopentecostais, existem visões dentro do movimento pentecostais diferentes com relação ao batismo com o Espírito Santo, mas, de modo geral, o pentecostalismo clássico acredita desse jeito. Então, eles acreditam que dons de línguas, por exemplo, são evidências de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. E a ausência do dom de línguas é evidência de que não foi batizado com o Espírito Santo. Está claro isso, gente? Então, essa é a maneira de interpretar a questão do batismo com o Espírito Santo. E aí tem 3 coisas que eles entendem que são características desse batismo. Eles entendem o seguinte: o Espírito Santo participa na regeneração e leva a efeito, logo de início, na ocasião em que a pessoa se torna cristã. Num tempo posterior, o Espírito Santo toma residência permanente dentro do íntimo da pessoa. E nessa ocasião, ela é batizada no Espírito Santo. Até que ocorra o batismo pentecostal, o crente sente que não possui o Espírito Santo residindo de modo permanente. Então, essa habitação permanente do Espírito Santo, ela só acontece após o batismo com o Espírito Santo. Até lá, a pessoa pode ter a fé? Pode. Ela pode crer em Jesus? Pode. Ela pode ser um cristão verdadeiro? Pode. Mas ela não tem permanentemente em si a habitação do Espírito Santo. Ainda não foi derramada sobre ela o Espírito Santo. Há nela, sim, sinais do Espírito Santo, mas não há o derramamento pleno e permanente. Isso leva a outra questão, que é a questão da habitação pessoal. Ou seja, somente mediante o batismo no Espírito Santo, concebido como uma crucial experiência subsequente, é que a terceira pessoa da divindade, pessoalmente, entra na vida do crente. Depois da experiência pentecostal, o cristão pode desfrutar do Espírito Santo. Ou seja, o relacionamento com o Espírito Santo, o relacionamento de comunhão com o Espírito Santo, ele só torna verdadeiramente pleno e contínuo por meio do batismo. Até que isso aconteça, não há essa questão pessoal, essa pessoalidade no relacionamento. Não há essa questão íntima de sentir a presença, de estar sendo movido pelo Espírito Santo. Há uma presença do Espírito Santo, mas não há uma presença que domina a pessoa. Entende? E por último lugar, ainda nessa questão, eles entendem que a plena habitação só acontece, então, no batismo do Espírito Santo. O movimento pentecostal, ressaltando o movimento clássico, mais uma vez, acredita que o batismo no Espírito Santo é uma experiência crucial e subsequente, ou distinta da conversão, que outorga ao crente os benefícios da habitação nele, permanente, pessoal e plena no Espírito Santo, fornecendo assim poder para o serviço cristão, especialmente para o serviço evangelístico com o equipamento dos dons espirituais. Então, os dons espirituais, eles só são de posse daquele que crê em Jesus quando ele é batizado com o Espírito Santo. Até lá, ele não tem dons espirituais. Por meio de alguns textos bíblicos, há algumas afirmações referentes à profecia, dons de línguas e outros dons mais específicos que
classificam e caracterizam aquele que tem e aquele que não tem o Espírito Santo. Mais uma vez, só para reforçar, essa é uma visão abrangente, uma visão geral, na verdade, de como o movimento pentecostal compreende a questão do batismo com o Espírito Santo. Nós não estamos aqui aprofundando no estudo da teologia, da hermenêutica, da interpretação pentecostal. O nosso intuito não é esse. Nosso intuito com essa parte é simplesmente fazer uma comparação com o que vem a seguir, que é como nós, reformados, entendemos a questão do batismo do Espírito Santo. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Não? Ok. Primeiro, a gente entende que é um termo bíblico. Então, quando a gente fala em batismo do Espírito Santo, não se trata de algo que foi inventado pelo movimento pentecostal, não se trata de algo que a gente não considere como bíblico ou como algo que nós acreditamos que existe. Por quê? Porque é um termo bíblico. Nós vamos abrir alguns textos para poder ver isso. 1 João 1,33. Nós vamos ver que João fala sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1, verso 33. O Evangelho. Do Evangelho de João, capítulo 1, verso 33. Pode ler, por favor. Muito bem, está aí com todas as letras, né? Batismo com o Espírito Santo. E este a quem João está se referindo aqui é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Em determinado momento, Jesus vai dizer em uma sinagoga, quando ele está pregando ali, ele vai recitar o texto de Isaías e dizer: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Então, o que ele está falando? Eu tenho a plenitude do Espírito. Então, com a vinda de Cristo, ele é aquele que vem com a plenitude do Espírito, que ascende aos céus e envia essa plenitude. Então, João está mencionando ele aqui. Ele está falando: olha, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus, ele nasce 100% Deus, 100% homem, mas é no seu batismo que ele é revestido de capacidade, de poder para o seu ministério. Então, João está falando: aquele que ouvir descer sobre ele o Espírito Santo, este é o que vem batizar com o Espírito Santo. O próprio Jesus fala sobre isso em Atos 1, capítulo 5, 1, versículo 5. Alguém pode ler, por favor? Depois Atos 11, 16. Isso, agora Atos 11, 16, o que Pedro fala sobre isso? Isso. Além desses textos, nós temos muitos outros em que o termo batismo com o Espírito Santo não está presente, mas faz referência a ele. Por exemplo, Atos 2, 1 a 4, a gente tem aí o ficar cheio do Espírito. Efésios 3, 19, Romanos 15, 29, nós temos plenitude do Espírito, revestimento de poder em Atos 1, 8, possuído, Juízes 14, 19, 15, 14, envolvido ou coberto, Lucas 1, 35. Então, por que nós estamos mencionando todos esses textos? Para começar afirmando qual que é a base da nossa interpretação com relação ao batismo no Espírito Santo. É a palavra de Deus. Nós não tiramos a ideia de batismo do Espírito Santo de invenções humanas. Nós não tiramos de interpretações pessoais. Batismo com o Espírito Santo é um termo bíblico, está presente na Bíblia, e é por isso que nós, assim, o cremos que ele existe. Não há dúvida que ele existe. A diferença com relação aos nossos irmãos pentecostais é a forma como ele é derramado, em que momento que ele é derramado.
Por isso que nós cremos que ele acontece, por exemplo, no ato da conversão. Fica muito claro para nós, em Atos 2:38, quando Pedro diz sobre isso. Olha só, Atos 2:38. Ele diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo aqui e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa, tá, irmãos? Então Pedro está falando, olha, diante desse sermão que ele pregou, diante das pessoas que estavam ali ouvindo e que perguntavam o que elas deveriam fazer diante daquele grave cenário que elas se encontravam, de perdição, de pecado, ele fala, olha, primeiro vocês têm que se arrepender. Cada um de vós precisa se arrepender. Vocês precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo, para que o pecado de vocês seja remido e assim vocês recebam o dom do Espírito Santo. Então, todas essas coisas acontecem uma única vez, de uma vez só. O arrependimento com relação aos pecados, o batismo e o derramamento do Espírito Santo. No ato da conversão, no momento que a pessoa se converte, não é no momento em que nós passamos aqui pelo momento do batismo especificamente, mas é quando nós realmente nos convertemos ao Senhor. Quando nós realmente nos dobramos diante do Senhor e dizemos, Senhor, eu sou um pecador, careço da Tua graça, creio que Jesus Cristo é o único Salvador, dá-me a salvação. Neste momento, então, o Espírito Santo, ele habita em nós, passa a habitar em nós. É nesse momento que nós somos batizados com o Espírito Santo. Então, João 3, 5, 6 é um outro texto que nós vamos ler. Em que o próprio Jesus fala algo aí para Nicodemos, né? João 3, 5 e 6. Isso, então, para alguém nascer de novo, tem que ser por meio do Espírito. Tem que ser por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Tem que ser por meio dessa transformação que Jesus vai chamar aqui de nascer de novo. Nascer outra vez. É um nascimento agora espiritual. Você e eu tivemos um nascimento carnal, quando nós nascemos das nossas mães. Posteriormente, temos um nascimento espiritual, quando nós nascemos de novo na conversão. Então, ele está falando o quê? Que no momento da conversão, neste momento, você está nascendo espiritualmente. O Espírito Santo de Deus está transformando você em uma nova criatura. E não há como, então, isso acontecer sem a ação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo estar sendo derramado sobre o seu coração, sobre o seu ser. Não há como isso acontecer posteriormente. Não há como isso acontecer de maneira dividida. Só nasce de novo quem nasce do Espírito. Quem nasce da vontade de Deus, não da vontade dos homens. Ainda sobre o ato da conversão, eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ver que no Antigo Testamento também há uma descrição de como acontece o novo nascimento. Como que alguém se converte. E também é uma profecia. Ezequiel 36, versículo 25 ao versículo 27. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, espírito com E maiúsculo, sua Bíblia deve estar assim também, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, essa profecia aqui, ela aponta para o que aconteceria mesmo, quando o Espírito Santo fosse derramado. Deus trocaria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Deus transformaria aquelas pessoas que estavam rebeldes contra Ele em pessoas convertidas. Deus colocaria o seu próprio Espírito na vida dessas pessoas, e Ele dá aqui para nós até evidência de que isso aconteceu de verdade. Qual que são as evidências aí? Ele diz: vocês vão andar nos meus estatutos, guardar os meus juízos,
e observá-los. Então, 3 evidências aí de que alguém realmente foi batizado com o Espírito Santo. 3 evidências de que alguém é verdadeiramente convertido. O Espírito Santo que habita no coração dessa pessoa, perceba, sem o Espírito Santo não há possibilidade de alguém obedecer os estatutos de Deus. Não há possibilidade de alguém amar a Deus, amar os seus juízos, observar com amor aquilo que Deus ordena. Não há possibilidade. Agora, quando há possibilidade, quando a pessoa sim age, é porque o Espírito Santo está habitando nela. Não é porque ela é mais crente que os outros, não é porque ela tem mais experiência de igreja, é porque o Espírito Santo está nela. Então, irmãos, nós vemos isso claramente quando alguém se converte e agia de uma certa maneira e passa a agir de uma outra forma. A conversão é exatamente isso. Você está andando um curso e muda de direção. Faz uma volta completa. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ser transformado, é ser regenerado, é se tornar uma nova criatura e ter habitando em você o Espírito Santo de Deus. Então, perceba como que acontece junto, trocar o coração, ter o Espírito em nós, derramar o Espírito sobre nós, e a partir desse momento, então, uma mudança de caráter e de moral começa a acontecer. A pessoa começa agora a deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de falar mal dos outros, deixar de enganar. Lógico que isso é algo progressivo. Lógico que a gente já está falando agora de santificação, onde a pessoa passa a abandonar práticas pecaminosas e buscar aquilo que agrada a Deus. Mas o start, o gatilho da santificação é a conversão. E essa conversão acontece justamente quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então não dá para ser crente pela metade. Não dá para ser um crente de segunda linha e ser crente ainda. Ou você é crente que tem o Espírito Santo de Deus, ou você não é crente. As duas coisas não são possíveis, não são intercambiáveis, inclusive. Então, acontece no momento da conversão. E 1 Coríntios 12, 13 é um texto muito bom para a gente ver isso também. Abre lá, por favor. Ele também é um texto que vai falar sobre a questão da evidência dos dons. Capítulo 12, verso 13 de 1 Coríntios. Perceba a unidade nesse texto. Paulo aqui enfatiza que todos no corpo de Cristo foram batizados com o Espírito. Todos que pertencem a Jesus, que fazem parte da igreja universal, que pertencem a Jesus morando lá na China ou morando aqui no Brasil, tanto eu quanto eles que estão lá na China, recebemos o Espírito Santo. Não há diferença. Há uma unidade. O que nos une é exatamente pertencemos a Jesus por meio do batismo com o Espírito Santo. Mas eu acho interessante que ele fala aqui que todos foram batizados com o só Espírito. Mas quando ele vai falar de dons, versículo 28 em diante, ele fala de maneira em que ele separa as coisas. Olha só. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Perceba, todos foram batizados com um só Espírito, mas os dons são diversos. Então, se eu não tenho o dom específico que eu acho que é o dom que é evidência de ser batizado com o Espírito Santo, eu começo a me entristecer, porque eu acho que sem esse dom eu não sou nascido de novo. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus age de maneira soberana, inclusive para distribuir os dons. Ele distribui conforme Ele quer. Então, alguns vão ser profetas, alguns vão ter o dom de socorrer, alguns vão ter o dom de receber pessoas, outros vão ter dons de administração na igreja, outros vão ter o dom de línguas. Então, o Espírito é o mesmo que batiza a todos, mas os dons são diversos, são muitos. Então, não é, mais uma vez, evidência de conversão verdadeira, de batismo com o Espírito Santo, um dom específico,
pois são muitos os dons, e o dono deles, que é o Espírito Santo, de maneira soberana e sábia, dá a cada um conforme a necessidade do corpo da igreja. Se todo mundo fosse profeta na igreja, como é que ficaria a igreja? Como é que ficaria sem o dom daqueles que têm o dom do diaconato? Se todos falassem línguas e ninguém interpretasse, ninguém ia entender nada, né? Então a questão toda é essa, que Deus ele distribui conforme a necessidade que ele vê no corpo da igreja os dons. Então por isso que nós, quando falamos em corpo da igreja, nós falamos com essa ilustração que Paulo usa, porque cada parte do corpo tem uma função específica. E cada parte do corpo é necessária. Sem um dedinho do pé, Rinaldinho, você fica meio torto assim, ó, andando meio desequilibrado. Já pensou sem uma orelha? Não daria certo, não é? Então, cada parte do corpo tem uma função. E Deus, por meio do mesmo Espírito, dá dons diferentes às pessoas. Atos 2, 28 e 38, nós já lemos, né? Pedro fala aí, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom maior é o próprio Espírito Santo, né? Só para deixar claro isso também. Se é então assim, se ele acontece no ato da conversão, ele não pode ser perdido, inclusive. Se nós cremos que a salvação não pode ser perdida, o próprio Espírito Santo também, que nos é derramado, também não é perdido. Olha aí, Gálatas 3, versículo 26, 27. Acompanhe comigo, por favor. Gálatas 3. Isso, agora 1 João 2,20. Agora, sim, a carta de João, 1 João. Isso. Esses dois textos, somados ao texto de 1 Coríntios 12, 13, eles demonstram que todo crente já possui o dom do Espírito Santo e que esse dom é permanente. E agora que nós recebemos esse dom, que nós já temos o Espírito Santo, a nossa busca não é por um novo derramamento do Espírito Santo. Não é por nós recebemos mais uma vez o Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo seja cheio em nós, para que nós sejamos cheios dele, para que a gente transborde o poder do Espírito Santo, para que a gente tenha cada vez mais comunhão com Deus, intimidade com o Senhor, para que o Espírito Santo seja cada vez mais quem guia a nossa vida. A nossa busca pelo Espírito Santo deve ser uma busca que tem como alvo que o Espírito Santo domine a nossa vida, domine as nossas palavras, domine as nossas emoções, domine aquelas características que você acha assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Mas se de fato o Espírito Santo habita em nós, ele tem poder para transformar isso. Ele tem poder para transformar a sua personalidade iracunda, ele tem poder para transformar o seu jeito explosivo, ele tem poder para transformar o seu sentimento, que às vezes é um sentimento um pouco orgulhoso, um pouco vaidoso. Então, quando o Espírito Santo ele habita em nós, e à medida que nós temos mais comunhão com ele, é que nós vamos perceber mudanças, vão começar pequenas, mas nós vamos ver grandes na nossa vida. E é inclusive por isso que nós devemos jejuar. O jejum não é para a gente barganhar com Deus. O jejum não é para a gente falar assim, olha, eu vou fazer o jejum amanhã, porque terça-feira eu tenho entrevista de emprego e eu vou trocar isso aqui com Deus, né? Fico um dia sem comer, aproveito e emagreço um pouco, e ainda, na terça-feira, tenho garantido a minha vaga de emprego. Não é para isso. O jejum é para que a gente seja mais cheio do Espírito Santo, para que a gente tenha mais comunhão, para que a gente mortifique a carne para fortalecer o Espírito. Então a nossa busca agora é para que o Espírito Santo esteja cada vez mais forte em nós, mais dominante mesmo em nossa vida, dominante em todos os sentidos, em todas as áreas. Nós agora temos a presença dele permanente, mas é a nossa responsabilidade buscar nos encher cada vez mais. É a nossa responsabilidade cultivar a presença do Espírito Santo cada vez mais forte na nossa vida. E para isso estão aí os exercícios espirituais, né? Por isso que Paulo fala a Timóteo que ele deve se preocupar em exercitar-se na piedade e não nos exercícios físicos. Porque exercício
físico traz pouca diferença na sua vida, mas o exercício da piedade, ele te fortalece espiritualmente. E é por meio disso, então, que nós ficamos mais fortes para resistir à tentação, para, quando passar por provação, não negar a Deus, para, quando passar por um momento de dificuldade, não perder a esperança e a alegria. Gente, é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando plenamente em nós que nos capacita, mesmo abalados, mesmo entristecidos, não estar desanimados, não estar desamparados, não estar como pessoas sem esperança. Mas o Espírito Santo nos habilita a continuar firmes. Então, uma marca de alguém que é realmente batizado com o Espírito Santo é essa busca por ter mais do Espírito Santo, por ter mais evidências do Espírito Santo na sua vida. Não é uma acomodação. A acomodação não é marca de alguém que foi convertido. Muito bem, se a acomodação não é a marca de alguém que foi convertido, significa então ao contrário que a marca é que nós somos habilitados a agir com intrepidez, sem medo, com ousadia, com coragem, a falar de Jesus com coragem. Olha aí Atos capítulo 4, verso 13. Alguém lê, por favor, Atos capítulo 4, verso 13. Exatamente. Agora abre lá em Marcos, capítulo 14, verso 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. O mesmo personagem de Atos, capítulo 4, verso 13, é o mesmo personagem aqui de Marcos, capítulo 14, verso 66. Mesmo homem que negou ao Senhor 3 vezes, que desviou dele o olhar, que fugiu com medo, é o mesmo homem que agora, que com intrepidez, com coragem, fala a palavra de Deus. É o mesmo homem que depois de ter sido preso, de ter sido açoitado, ele diz para aquelas pessoas que o fizeram assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. De onde vem essa coragem? De onde vem essa ousadia? De onde vem a transformação de um homem que era perseguidor, que arrastava cristãos para a cadeia, que torturava pessoas que seguiam a Cristo, e se transformou num homem que foi torturado por amor a Cristo, como Paulo, que morreu sozinho em uma cela? De onde vem essa coragem? De onde vem essa convicção, essa certeza de que, se for preciso, é necessário perder até a própria vida por amor a Cristo? Vem do Espírito Santo, irmãos. Vem dele. É exatamente após o derramamento do Espírito Santo é que os apóstolos passam a pregar com intrepidez. Eles passam a sair por todos os lados, a não terem mais medo de ser perseguidos, a testemunharem com coragem. E isso não é só para os apóstolos. Isso não é só para os cristãos da era primitiva. Isso não é só para, por exemplo, Martim Lutero, que diante da Igreja Católica, sendo colocado ali numa situação onde ele poderia ser, inclusive, levado para a fogueira, ele disse: a não ser que vocês me provem na Bíblia que eu estou errado, eu não vou negar nada. Eu não posso trair a minha consciência. De onde vem essa coragem? Vem do Espírito Santo. Então, quanto mais nós
temos comunhão com Deus, quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, mais isso toma conta de nós. Nós perdemos o medo de ser cancelados. Nós perdemos o medo de falarmos alguma coisa que o politicamente correto de hoje em dia não vai achar legal. Nós perdemos o medo de, na nossa escola, Rinaldinho, nos lugares onde nós estamos com os nossos amigos, falar de Jesus. Nós perdemos o medo em qualquer circunstância, porque o Espírito Santo, como eu disse anteriormente, domina a nossa vida. Nós, como diz Pedro também, nós não deixamos de falar daquilo que nós vemos e ouvimos. Nós não conseguimos mais. Então, marcas de alguém que realmente foi batizado com o Espírito Santo. Nós cremos que uma dessas marcas é testemunhar com intrepidez, é anunciar o Evangelho, é não ter vergonha de falar de Jesus, não ter medo de falar de Jesus. Por último, eu deixei algumas evidências aí, eu não vou lê-las, só vou citar aqui. Você pode depois pegar o slide comigo se quiser, ou tirar uma foto. Marcas são ligadas a isso que eu falei anteriormente, né? Ousadia, esse texto de Atos 2,14 e o 4,31 falam sobre como os cristãos foram ousados. Comunhão, alguém que tem comunhão profunda com o Espírito Santo. Autoridade, perceba, essa questão da autoridade é muito importante, porque quando nós entendemos que o Espírito Santo é quem está falando, nós vemos que a autoridade é de Deus, e não daquele que fala. Por exemplo, quando alguém fala por meio da palavra de Deus, em uma pregação ou em um estudo como esse, quem está falando por meio daquela pessoa é o Espírito Santo. E por isso que é um momento tão solene, é um momento tão sério, é um momento que a gente tem que ouvir com muita atenção, porque não é qualquer pessoa que está falando. Nós cremos que o Espírito Santo, ele capacitou, ele deu àquela pessoa uma palavra para trazer para cada um de nós. Então, nós tratamos com muita seriedade a pregação. A pregação não pode ser algo que quem ouve, ouve de qualquer maneira. E quem prega, também faz de qualquer maneira. Muito mais para quem prega, na verdade. Tem que ser algo que a gente trata com maior zelo, maior cuidado. Tanto para ouvir, quanto para poder falar também. Gratidão e submissão. Essa submissão, é uma marca assim, que talvez a gente não dê tanto crédito, talvez a gente nem perceba tanto, né, que seja uma marca, mas como está difícil para a gente se submeter, né? Quanto é difícil para a gente abaixar a cabeça, quanto é difícil para a gente se humilhar. A gente quer sempre ser exaltado, né? A gente quer sempre ser o alvo do reconhecimento, dos aplausos, mas quando é para a gente ter submissão, em primeiro lugar a Deus, e depois aqueles que estão em autoridade sobre nós, nós temos muita dificuldade. Então, o que Deus faz é quebrar o nosso coração duro. Perceba que ele troca o coração de pedra pelo coração de carne. O coração de pedra, ele não é submisso a ninguém. O coração de pedra, ele não se abaixa para ninguém. Ele não presta reverência para ninguém. O ego, a vaidade, é quem ocupa o primeiro lugar. Então, essas são evidências, nós temos mais no Novo Testamento, de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Na sua conversão, recebeu aquele batismo, e a partir daí, sua vida foi uma outra vida. Isso é uma marca de alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mudança de vida, transformação. Agora, as obras da carne não me dominam mais. Quem me domina é o Espírito Santo. Vamos pecar? Vamos pecar. Vamos falhar? Vamos falhar. De fato. Mas há arrependimento verdadeiro e há uma verdadeira ênfase em viver de uma maneira diferente agora. Eu queria terminar esse estudo, antes de nós entrarmos na conclusão aqui, te chamando a uma reflexão. Irmãos, nós não podemos passar por um tema como esse, nós não podemos passar por um estudo como esse, do mesmo jeito que nós passamos assistindo um seriado. Nós não podemos passar por um estudo como esse sem olhar para dentro de nós. E sem nos perguntarmos se de fato nós temos essas marcas. Não dá para a gente passar por um momento como esse e sair do mesmo jeito. Quando nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, não dá para esconder de nós mesmos se ela aconteceu ou não aconteceu na nossa vida. A Bíblia é muito clara com relação às evidências. Nós podemos até fingir que não sabemos, às vezes, mas é claro para nós. São verdades fáceis de entender, mas difíceis de engolir. A realidade de que nascer de novo, possuir o Espírito Santo, é algo que continuadamente muda a nossa vida.
transforma a nossa vida. Então, eu queria que nesse momento você pensasse um pouco sobre esse estudo, sobre esse batismo com o Espírito Santo. Se ele, de fato, é uma realidade na sua vida. Se, de fato, houve uma transformação, se o seu coração foi transformado. Se há em você alguém que manda mais em você do que a sua carne. Se fruto do Espírito está presente, domínio próprio, longanimidade, benignidade, alegria, paz, amor, está presente? Essas coisas são marcas de batismo com o Espírito Santo. Então, ao sair desse estudo, ao voltar para casa, eu vou fazer isso e queria te convidar a fazer isso também, a orar, a ter um tempo seu com o Senhor, falar, Senhor, eu quero ter essas marcas na minha vida. Eu sei que o Espírito do Senhor está presente na minha vida. E eu quero andar no Espírito, eu não quero andar mais na carne. Batismo com o Espírito Santo é uma realidade para todo crente. Está disponível a todo crente, não é para uma classe especial de crente. Está disponível à distância de um ajoelhar no chão para você. Então, não desperdice o que a gente ouviu e aprendeu nesse estudo de hoje. Leve para o seu coração, não leve só para a sua mente. Quero concluir, então, dizendo que ser batizado no Espírito Santo é na opinião pentecostal, dizer o que a Escritura diz de muitas maneiras, que é ficar cheio do Espírito, receber o Espírito, ser selado com o Espírito, ou ser ungido com o Espírito. Então, essas evidências estão dentro do agir do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos entender que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 12, ou seja, todos aqueles que acreditam nas Escrituras e o que ela diz sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e foram chamados para a vida eterna. Todos que creem em Jesus Cristo, conforme o que a Bíblia diz, que creem nele como seu único e suficiente Salvador, são batizados com o Espírito Santo. A teologia reformada conclui, então, que essa doutrina, dizendo que essa não é, como diriam os pentecostais, uma segunda bênção, e sim uma graça concedida pelo Espírito, disponível a todos os crentes na regeneração, nascimento, novo nascimento, / conversão, que acontecem juntos também. E não apenas em alguns considerados especiais. Não há duas classes de crentes, apenas um. Os que foram redimidos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus, que receberam, em consequência disso, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Alguma pergunta, irmãos? Alguma contribuição? Se não, vou pedir o presbítero Walter, para orar para a gente, por favor.